anunciante. E sem falar que sempre foi feito pregão eletrônico. E justamente nessa, com um valor tão alto, foi colocado o pregão presencial. Apenas 3 empresas, né, onde uma só teve essa resultado positivo, as demais nem lance ofertar, então é muito estranho. Ficou um jogo muito estranho e a documentação nossa comprova ligações entre essa licitação muito grande entre os empresários com os gestores. E, além do mais, a divergência relativa à secretaria que está contratando o serviço e também foi apontado indícios de irregularidades após um levantamento feito pela parlamentar. E sem falar também que vir uma licitação de uma secretaria do governo, onde eles não fazem eventos, é muito suspeita. Porque poderia ter sido feito da cultura, do turismo, da educação, daí do esporte, mas a secretaria do governo, eles não fazem eventos. Então foi onde nós ficamos bem amarrados e a nossa denúncia tem mais de 500 páginas que comprova essa falcatrua. Em nota, a Prefeitura de Palmas informou que o edital cumpriu todos os requisitos legais. Dentre eles, a Lei 8.666/93 e suas alterações. E os itens licitados atenderão todas as demandas de estrutura de eventos da Prefeitura da cidade. Essa é a nota da Prefeitura, mas esse assunto é para Luiz Armando. Vou jogar para o Luiz hoje, comentarista político. Muito boa noite, Luiz. Seja sempre bem-vindo. Boa noite. Luiz, a pergunta que eu vou fazer é: 20 milhões de reais para o quê? Para tendas, minha gente. Tendas. E mais algumas coisinhas, né? Ô, Marisol, na verdade é o seguinte, o número, ele impressiona, né? 20 milhões, ele impressiona. Exatamente porque a cidade ela tem uma pobreza, né? Por exemplo, o IBGE aí em abril, lá no cadastro único, em abril de 2022, Palmas aparece lá com 46 mil pessoas na extrema pobreza, ou seja, em Palmas, além disso, se somar a extrema pobreza com a pobreza, aí dá 20% da população da cidade está na pobreza ou na extrema pobreza. Se você pegar as pessoas que ganham menos, por exemplo, meio salário mínimo, 110 mil pessoas na esse ganham menos que meio salário mínimo. Então, essa questão social, ela termina contaminando esse registro de preço. Não é licitação, é registro de preço, ou seja, a prefeitura pode contratar ou não. Normalmente eles contratam, quando eles fazem isso, eles contratam. Mas esquece de outra coisa, por exemplo, esse valor aí de 20 milhões que a prefeitura pegou o menor preço no registro de preços lá, é para o pagamento de shows, para tendas de eventos, tendas da Secretaria de Saúde. E, peraí, deixa eu terminar aqui. E aí, essa questão é a seguinte, esse valor todo é dividido por 5 anos, porque a previsão desse registro de preço, a validade é 5 anos. Você até falou, Luiz, eu queria até lembrar aqui, antes da gente estar na hora da reportagem, que antes, quando era o Amasta, o valor era ainda maior. Mas Sim. lembrando que a prefeita atual também era também do mesmo time, né? Sim, era vice-prefeita, né? Exatamente. Agora, na gestão do Amasta, nos últimos 4 anos do Amasta, a média anual de gasto com tendas e shows foi de 5 milhões, nos eventos que a prefeitura tem todos os anos aí, né? Festa junina, carnaval da fé, essas coisas todas aí, né? Festival gastronômico, né? Então, nos últimos 4 anos de Amasta, a média era de 5 milhões de reais por ano. Se você fizer uma conta com esses 20 milhões aí por 5 anos, dá uma média menor que a média de Amasta. E há uma demanda represada aí, porque ficou 2 anos sem fazer eventos por causa da pandemia. Agora é o seguinte, é aquela questão do pão e do circo, né? A questão social, em tese, a mim me parece que seria uma coisa mais relevante para a prefeitura cuidar, ou seja, pegar esses 20 milhões e aplicar lá nos pobres, né? Como ela fez aí na pandemia com a questão do auxílio emergencial que ela fez. Você está falando da pobreza, a gente ainda vai falar sobre isso hoje, que o rendimento do tocantinense caiu. A gente tem até uma entrevista com uma economista.
Então, assim, comprar tendas, né? Licitação. Claro que licitação você tem que escolher a melhor empresa, o melhor preço, enfim. Mas será que é o momento? Ainda estamos numa pandemia, ainda estamos vendo famílias em situação de extrema pobreza. A gente vai mostrar daqui a pouquinho 20 milhões com tendas, e a gente mostra essa denúncia na Câmara dos Vereadores, claro. Marisol, o problema Então, da denúncia é o seguinte, que a vereadora, a presidente da Câmara, ela usa o termo falcatrua, ou seja, desvio de recurso público, ou seja, mas essa licitação, aparentemente não tem desvio de recurso público, porque, inclusive, nem licitação, é registro de preço. Ele foi aprovado, esse registro de preço, foi aprovado pelo TCE. Então, assim, não há crime aí nenhum. Há o quê? Há um desvio de fim social, ou seja, no momento em que, aí é uma questão mais política, né? Sim, ou seja, é a escolha, em outras palavras, né, Luiz? É que nem a dona de casa. Dona de casa, quando vai no mercado, o que a gente faz? A gente sabe escolher o que é prioridade e o que é supérfluo. Então, a gente escolhe o que é prioridade. A gente está falando sobre pobreza, mas eu vou te lembrar aqui, Luiz, que recentemente a gente mostrou a situação de muitas mães que precisam colocar os filhos nas creches e não tem vaga, estão na lista de espera. Será que esses 20 milhões não daria para construir uma creche? Dá para fazer 10 creches. Não é bom senso. Mas seguindo aqui, que o pessoal já está, bora, Marisol. E nesta semana, nós acompanhamos aqui, Luiz, a aprovação do Senado Federal do projeto de lei que pode fixar o teto de 17% do ICMS sobre combustível. E hoje a Câmara dos Deputados, né, a gente concluiu essa votação. O texto segue agora para a sanção presidencial. A gente tem uma reportagem, Luiz. Os senadores aprovaram por 65 votos a favor e 12 contra o texto base do projeto de lei que limita em 17% a cobrança do ICMS de 4 produtos considerados essenciais, entre eles combustíveis e energia elétrica. E apresentaram 27 sugestões do projeto que fixa em 17% o limite da alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços dos combustíveis, energia elétrica, comunicação e transporte público. Governadores e prefeitos continuam contra o texto. Rapaz, se for aprovada essa medida aí que o governo está querendo fazer, acredito que já vai baixar um pouco. Se o governo acreditar na proposta que está sendo feita pelo governo federal, com certeza a gente consegue ter um petróleo mais barato. O relator dos pilares do pacote do governo, Fernando Bezerra, comparou a arrecadação dos estados e municípios com o impacto que a medida terá. Segundo ele, estados e municípios estimam que a redução dos impostos será de 80 bilhões de reais, mais que a previsão da equipe, que ficou entre 20 e 50 bilhões de reais. Na série histórica do Banco Central, a Caixa dos Estados e Municípios saltou de 50 bilhões de reais para 230 bilhões de reais no ano passado, um superávit primário previsto para 2022 de mais de 120 bilhões de reais. Para os governistas, a medida terá impacto direto no controle da inflação. A gente tem esperança sim, né? Estamos torcendo para que dê certo, a gente tem essa boa notícia em breve. Tem que chegar aqui, ó, no tanque de gasolina, aqui mais baixo. Parlamentares da esquerda estão de acordo de que o projeto não irá baixar o preço dos combustíveis para o consumidor final, principalmente porque a cobrança depende da cotação do dólar do barril do petróleo no mercado internacional, que é a política de preço adotada pela Petrobras. O ICMS é a mais importante fonte de arrecadação dos estados, que são obrigados a repassar 25% do valor acumulado aos municípios. Por isso, os governadores e prefeitos são contra o texto aprovado. Eu acho que o governador está com a bola e o gol livre, né? Se ele quiser realmente fazer alguma coisa pela população, acho que ele consegue. O objetivo do projeto é provocar a redução no valor dos combustíveis na bomba, aliviando os gastos do consumidor com gasolina, que supera os R$ 7,00 o litro, e com o diesel, beneficiando também caminhoneiros e transportadores. Luiz, a medida é apoiada pelo governo federal na esperança de que ela possa reduzir o preço dos combustíveis ao consumidor. A gente falou sobre isso, mas hoje tem essa novidade. Pois é, na verdade foi aprovado com algumas alterações no Senado, a Câmara aprovou novamente, né? Ô Marisol, esse projeto aí, ele vai retirar do Tocantins por ano a redução do ICMS dos combustíveis, da energia elétrica e dos transportes, dos meios de transporte e comunicação, vai retirar 620 milhões por ano só do governo do Tocantins. Ou seja, porque vai ter uma redução
de 37% na alíquota do ICMS no Tocantins, ou seja, vai passar de 27% para 17%, ou seja, vai cair 10 pontos percentuais. Não é? Então, essa situação vai tirar recursos, porque o recurso do imposto, 25% desse ICMS, ele vai para a educação e 12% vai para a saúde, outros 25% vai para os municípios, que é a distribuição do ICMS que o governo faz todo mês. Então, evidentemente, com menos recursos, vai haver menos recursos para os municípios. E não vai mudar em nada o preço do combustível. Por quê? Porque o preço da combustível, o imposto, ele é aplicado em cima do valor do combustível, e não o valor do combustível em cima do imposto. Ou seja, vai continuar o reajuste dos combustíveis, porque é reajustado em função da política monetária e cambial, que é atrelado ao dólar e ao barril de petróleo, vai continuar aumentando e os governos continuarão com esse déficit. E o governo federal vai ter que conseguir alguma coisa depois das eleições para poder compensar os estados com essa perda. Bora ver então. Eu continuo aqui comigo, Luiz, que eu vou dar aqui uma informação. A Câmara de Vereadores de Palmas aprovou nesta semana 2 projetos de lei que concedem título de cidadão palmense ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e a primeira-dama, Michele de Paula. O projeto, que é de autoria do vereador e pré-candidato a deputado federal Felipe Martins, mesmo partido do presidente, foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. A justificativa do autor do projeto é que essa foi uma forma de homenagear o presidente Jair Bolsonaro pelos relevantes serviços prestados ao país e também pela sua postura na defesa das famílias brasileiras. Já a justificativa para conceder o título, também à primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, o parlamentar argumentou que é por sua relevante conscientização para doenças raras e por sua atuação voltada à população portadora de deficiência ou com autismo. Mesmo tendo sido aprovados por unanimidade, os projetos ainda precisam ser aprovados em segundo turno de votação na próxima sessão ordinária. Continuo com informação agora, o ex-governador Marcelo Miranda, que afirmou que deve disputar uma vaga a deputado estadual nas eleições de outubro. Ele era pré-candidato ao Senado ou ao governo. Com isso, Marcelo Miranda deve apoiar a pré-candidatura ao Senado da deputada federal Dorinha Seabra Rezende, da União Brasil, e o ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, para quem é governador. Esse é um dos destaques do blog aqui de Luiz Armando, não é isso, Luiz? Você já falou sobre isso, já. No blog, inclusive. Na verdade, o ex-governador tomou uma decisão racional, né? Porque ele estava com dificuldade de desenvolver a sua campanha, tanto ao governo quanto ao Senado. E corria, inclusive, o risco de levar prejuízo para a reeleição da esposa, a deputada federal Dulce Miranda. Então, eu acho que a decisão do governador Marcelo Miranda, para ele, foi a decisão mais acertada. E olha, Marisol, se ele voltar para a Assembleia, ele vai voltar porque ele começou a carreira pública na Assembleia. Se ele voltar para a Assembleia, ele vai voltar com muitos votos. E como não tem coligação nas eleições proporcionais, os votos do Marcelo Miranda, que serão votos majoritários, né? Votos como se fosse de uma eleição majoritária, que ele é muito querido no Estado, apesar das 2 cassações, ele pode eleger uma bancada de deputados do MDB que pode dar problemas para o governador eleito a partir do próximo ano. Obrigada, Luiz, pelas suas considerações. E agora eu vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto. Não saia daí. A Renault Aliança e Jeep Motors Palmas se juntaram para